E Entre Linhas começa com uma entrevista com a escritora e roteirista Thelma Guedes. Ela acaba de lançar O Outro Escritor, um livro de contos que brinca com a ideia de influência, num jogo ficcional com o estilo e com as personagens de grandes autores da literatura universal. Eu tinha 12 anos de idade e eu li um conto, Legião Estrangeira, da Clarice Lispector. E aí eu fiquei absolutamente tomada por aquilo, pela possibilidade de você dizer o indizível. Eu acho que ali naquele momento eu descobri o caráter simbólico da literatura. Naquele momento veio um desejo de fazer isso com alguém, de falar isso. Quero deixar bem claro que sempre defendi a ideia de que plágios não existem. São, em verdade, a própria natureza da criação e da arte. É muito recorrente a tua reflexão sobre o ato de escrever, sobre o ato criativo mesmo, né? O Atrás do Osso é basicamente sobre isso. É, basicamente sobre isso, mas assim, basicamente é a busca do escritor pela palavra certa, pelo poema, pela expressão que resuma, né, a incapacidade, né? É ele roendo um osso que não tem fim, porque é um osso, você não vai além daquilo. Acho que a literatura se faz no processo dessa busca e nunca no encontrar. E o Pagu foi um estudo que você fez? Isso. Fui escolher no meu objeto de estudo no mestrado a autora mais renegada. Eu fui procurar, assim, eu ia fazer Clarice, evidente, né? Aí o meu orientador falou, mas puxa, Clarice, todo mundo faz sobre Clarice, né? E aí eu ouvi um outro professor falando muito mal da Pagu como escritora, né? Aí eu vou ler o livro dela. E me apaixonei pelo livro dela. É um projeto de literatura engajada, de panfleto com romance. E eu procurei ver o que não era justamente, qual era o projeto dela. Então já foi um trabalho de questionamento, então eu fui nas origens do romance, no que tem essa origem em relação a ela, a negação que ela faz. Bom, e de um tempo para cá você começou a escrever para televisão, principalmente agora novela, né? O interessante foi o seguinte, que esse livro eu lancei em novembro, dia 27 de novembro de 97, no mesmo dia em que a Globo me contratou. Então, as duas coisas vieram juntas de uma certa maneira, entendeu? Assim, isso foi a partir de 97 que eu me tornei uma escritora de verdade e na televisão também. Ele se fazendo de bonzinho pra Glorinha, dizendo que estava arrependido, quando na verdade ele já tinha combinado tudo para fugir com aquela víbora. Eu sinceramente não acredito que você escreva novela sem ler muito. A literatura é o baúzinho que você vai lá buscar tudo, né? Quando eu fui trabalhar com o Valcir, por exemplo, que ele me apresentou, olha, essa é a sinopse, eu faço uma pergunta interior. Qual é a trajetória do herói, desse herói? Qual é a trajetória emblemática ou de uma figura literária, de um personagem, ou de um personagem da vida? Parece que é necessário a defesa desse trabalho, porque ainda existe muito preconceito sobre escrever novela, né? Eu acho que está diminuindo bastante, eu acho que está começando a ser respeitado mais. Como é que você vai ter preconceito contra uma obra do Gilberto Braga, com uma novela do Silvio de Abreu, do João Manuel Carneiro? De fato, existe assim, alguns olhares ainda tortos, né? Mas são poucos, eu acho que está diminuindo, graças a Deus, né? Porque o que você deve... Porque, assim, livros tem de montão muito mal escritos, né? Então, não é o gênero. Cheguei em casa com o pinto dentro da bolsa. Tirei-o de lá sufocado. Dei-lhe água. Pintos bebem água, pois não? Eu fiz uma oficina literária com João Silvério Trevisan, que abriu meus caminhos, modificou, porque ele criou dificuldades que eu não tinha antes. Eu fiz um esboço na oficina dele, que tinha um exercício que era conversar com o meu autor preferido, um diálogo com o seu autor preferido. E eu fiz esse diálogo absolutamente surreal com a Clarice Lispector. Aí eu comecei falando com ela, daqui a pouco no conto ela se transforma numa galinha, depois ela tem ela põe um ovo e o diálogo, né, porque a maternidade torna as mulheres galinhas, chocando seus pintinhos, né? Aí assim a dimensão artística dessa mãe termina, ela vira uma galinha normal, só que aí
o galo, o pintinho nasce do ovo dela, o galo começa a cantar e depois aí ela se liberta e pode virar barata, né? Ele aproximou sua carinha aguda e pulsante da minha e disse, no mesmo tom amarelo de suas asas, obrigada. Depois beliscou meu rosto com o bico num beijo impossível e se apresentou. Prazer, sou Clarice. Eu desmaiei. Aí eu falei, bom, se eu fiz essa brincadeira com a Clarice, vamos brincar com os outros. Aí fui, e nasceu o Outro Escritor, que é um conto sobre o Machado de Assis. E aí fui brincando com isso, fui brincando com o Drummond, com a Virgínia, com os estilos. Quando eu falo os autores com quem eu dialoguei, não foram nem necessariamente aqueles que me influenciaram na escrita, mas que fundamentaram o meu desejo de escrever. Joyce, por exemplo, sobre uma mulher infecunda que não conseguiu ter filhos e a culpa que ela tem em relação às suas um pouco de mim, porque eu não tive filhos, né? E quando eu quis, não consegui. Quando eu fiz meu diálogo com o Philip K. Dick, eu não era mais o Philip K. Dick com quem eu estava conversando, era com Kafka. Quando eu via o diálogo que eu construí, eu falei assim, mas isso eu estou dialogando com Kafka, entendeu? Então eu tentei fazer uma homenagem para um, fiz para o outro, né? Porque os meus autores começaram a, né, aparecer aqui e ali, né? A arte é imitação, reprodução, cópia, arremedo. Enfim, uma chupação descarada. E se a arte é enganação, a escrita é o maior de todos os engodos. O escritor, acreditem, é o pior dos ladrões, o mais vil.